Estou de volta aqui para dar seguimento ao quadro Sexta-feira do Terror. E hoje a bola da vez é um filme que eu quero novamente compartilhar aqui no YouTube para todos que estiverem assistindo esse vídeo, porque na época eu já trouxe esse filme para o meu canal várias vezes. E hoje vou narrar aqui alguns fatos curiosos desse filme, mas eu não vou dar spoiler sobre ele. O nome do filme é O Anticristo, de 1974, dirigido por Alberto Di Martino, que eu considero uma obra-prima do cinema de horror italiano. E acho que é até um dos filmes mais belos que eu já vi, no que ele se propõe a ser uma película em matéria de imagem e de tudo, né? Esse filme, na minha opinião, ele além de ser um filme de terror, ele é também um filme de drama, assim como Exorcista, mas também ele tem aquela cinematografia que eu acho que, na minha opinião, assim, ao meu ver, o Exorcista ele não tem. Então, quando estamos falando de cinematografia, estamos falando de como o filme pode ser belo, e assim, em imagens, em cenários, e fundo e tudo mais. Então eu já vou ressaltar aqui algo que deve ser ressaltado aqui nesses comentários sobre essa película do Di Martino. A cinematografia ela difere muito de um filme extremamente bem produzido. Então, quando estamos falando de um filme extremamente bem produzido, é óbvio que eu estou mencionando aqui O Exorcista, de William Friedkin, que, na minha opinião, é um dos filmes mais obscuros da Warner e também o melhor filme dos estúdios da Warner. Então, o Exorcista tem toda aquela superprodução que, obviamente, o Anticristo jamais vai ter. Mas eu acho que o Exorcista ele não possui aquele outro resquício, aquele outro requisito, na verdade, que, como já disse aqui, é a cinematografia. E isso o Anticristo possui. Mas é claro que, em matéria de produção, o Anticristo de Martino ele fica totalmente atrás de O Exorcista. Mas se eu for comparar um filme com o outro, e obviamente a história do Anticristo, como ele é um filme de 74, o Exorcista veio em 73, primeiramente em 73, o Anticristo veio no ano posterior, obviamente nós temos aqui mais uma história relacionada com exorcismo, possessão, blasfêmia, linguajar vulgar, enfim, tudo que a gente viu lá no Exorcista. Mas no Exorcista, pelo menos lá no Exorcista, a gente teve aquela superprodução, mas parece que foi de alguma forma muito, por ele ser muito bem construído, a narrativa, o desenvolvimento dos personagens, como a personagem da Linda Blair, da mãe da personagem da Linda Blair, que é a atriz Ellen Burstyn, o personagem do personagem Padre Karras, que é o personagem do Jason Miller, o do Max von Sydow, que é o exorcista principal, que é o Padre Mary, enfim. No Exorcista nós temos uma construção minuciosa para que o filme deixe o espectador tenso e faça com que ele segure ali, né? Se segure na poltrona até o final derradeiro do filme do William Friedkin. Já o Anticristo, ele tem uma cena de abertura que eu sinceramente falando aqui, como um cara que já viu muitos filmes de terror antigos, eu nunca vi uma cena de abertura tão macabra como eu vi, como a que foi mostrada no Anticristo. Eu não vou narrar aqui em spoilers a cena de abertura, porque o vídeo vai ficar muito estendido. Mas é uma cena de abertura que é de arrepiar, meu. O filme já mostra claramente ali que ele vai ser um filme do mal. E é exatamente isso que uma amiga, quando fez uma análise comigo, junto com um colega meu, na época que eu tinha canal, eu fiz análise desse filme. Ela ressaltou, as cenas, os créditos iniciais do filme já mostra que ele vai ser um filme do mal, um filme blasfemo, um filme pesado e que caso a pessoa não estiver preparada, ela vai abandonar logo ou na metade para o fim ou logo antes de chegar na metade da trama. Enfim, inclusive até o trailer fala, né? Desaconselhável para menores e pessoas fracas, que é o trailer que ele foi lançado em VHS pela Deep Home Video, tá? Enfim, e esse filme aqui eu posso dizer aqui claramente que ele disputa com o Exorcista pau a pau.
É como se o anticristo saísse na porrada com o exorcista. Tipo assim, o anticristo chama o exorcista do Friedrich para sair na porrada. E os dois trocam vários sopapos ali, várias muquetas e tudo mais ali. E nenhum deles cai no chão. Pode até ser que um deles caia no chão, mas quando cai, levanta. Então é um filme que fica pau a pau com o Exorcista do William Friedkin. O Di Martino conseguiu uma façanha nesse filme que os outros filmes posteriores, que também levam o mesmo tema do sobrenatural, de exorcismo, eles não conseguiram. E outro mérito também de O Anticristo, é claro que é a trilha sonora do Ennio Morricone, o falecido Ennio Morricone, que é um excelente compositor. Mas aqui no Anticristo, ele fez apenas um favor aos produtores do filme, como o próprio Morricone, ele revela no documentário Raising Hell, que faz parte do DVD do Anticristo, lançado lá nos Estados Unidos pela Anchor Bay. Inclusive, é a versão mais completa do filme, filme sem cortes. Ele apresenta esse documentário, Raising Hell, entrevista com o Roberto Di Martino, e também com o Ennio Morricone, na época que ele estava vivo. É a melhor versão que foi lançada do Anticristo lá fora. Depois trouxeram o filme, né, em uma versão alemã, em DVD, com um livreto muito foda, falando assim, livreto foda para qualquer um que é colecionador. E aqui no Brasil, uma distribuidora Amadona, eu falei Amadona. Inclusive, falando da Madonna, tem um filme chamado Madonna, que a atriz do Anticristo, chamada Carla Gravina, ela contracena, enfim, né? Mas isso é outra história, só para deixar dentro do contexto aqui. Uma distribuidora amadora trouxe o Anticristo de Martino pela primeira vez no Brasil, mas por mais que eles tenham tentado resgatar o filme naquela versão Blu-ray, tornando ele mais assim, vamos dizer assim, mais limpo, as imagens mais limpas, conforme o processo de remasterização que o filme apresenta, eu acho que deixou a desejar, porque eles pegaram de uma versão alemã, e essa versão alemã, ela possui alguns cortes pitorescos ali, não é praticamente um filme que você está vendo e de repente não é aquele, a versão alemã do Anticristo não é aquele filme que você assiste e fica com o olho assim grudado na tela, atentado a cada detalhe de tão perfeito que é o filme. Na verdade, essa versão alemã, ela possui alguns cortes bruscos e algumas determinadas cenas ali que podem incomodar o fã mais exigente, como é o meu caso, incomodou um pouquinho. Então por isso que a versão da Anchor Bay, lançada em DVD, que possui esse documentário Raising Hell, que tem depoimentos do Ennio Morricone, do Alberto Di Martino, sessão de fotos e tudo mais, ele é a versão mais completa do Anticristo, lançado lá nos Estados Unidos, que infelizmente o Brasil não trouxe na época. E inclusive essa versão da Anchor Bay, ela se encontrava na época à venda na Amazon. Hoje é um item fora de estoque, mas na época lá na Amazon, quando a internet começou a aterrissar no Brasil, esse filme estava à venda. Infelizmente eu acabei não comprando, mas eu baixei ripado desse DVD, e hoje vocês podem encontrar facilmente na internet, no Google, para assistir, e até mesmo em versão legendada em português. Bom, outro detalhe aqui é que o Anticristo não foi exibido nas emissoras brasileiras. Então, se você acha que um dia vai assistir esse filme dublado, que ele vai ter uma dublagem por inteligência artificial, podem tirar o cavalinho da chuva. É claro que ninguém é louco de dublar o Anticristo por inteligência artificial, né? Porque o filme ele é muito cult, ele é muito sujão, ele é um filme que eu ainda considero underground para os cultuadores do terror, do verdadeiro terror psicológico, desse caso aqui, o lance do sobrenatural, de exorcismo e tudo mais. Enfim, então, né, eu não vou dar aqui nenhum spoiler do filme, vou deixar para que vocês assistam, mas eu já vou ressaltar uma outra curiosidade aqui. Teve um diretor chamado Lars von Trier, que é um picareta de marca maior. Ele acabou dirigindo um filme chamado Anticristo. Então o que ele fez? Ele pegou, né, parte do roteiro do Anticristo do Di Martino, e ele levou para esse filme aí, né, o Anticristo. E, na verdade o filme chama Anticristo, mas ele se trata de uma história totalmente diferente, embora também ele esteja lidando com o foco, né, o tema do foco do filme, que é o trauma emocional por parte da protagonista.
trauma emocional, né? Aqui no Anticristo temos a personagem da atriz Carla Gravina, que ela sofre um trauma emocional e ela sofre de um problema gravíssimo que eu não vou narrar aqui, mas provavelmente vocês vão ver na sinopse que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o que ela sofre que vai deixá-la suscetível à entrada do mal no corpo dela. Outra curiosidade sobre o Anticristo, que teve um filme chamado, uma película nacional chamada A Dama do Lotação, estrelada pela Sônia Braga, e eu acho que A Dama do Lotação, ela pegou muito dos elementos de O Anticristo, porque o que acontece também com a personagem da Sônia Braga nesse filme tem muito a ver com... está muito ligado, né, ao que o Anticristo de Martino apresenta. Mais uma curiosidade aqui, estava falando aqui de traumas emocionais e tudo mais. Bom, o Anticristo ele disputa, como já disse aqui, disputa acirradamente com o Exorcista. O roteiro é praticamente o mesmo, então por isso que muitos falam, isso aqui é uma cópia carbonada do Exorcista. Ele pode até ser uma cópia do Exorcista, mas é a melhor cópia do Exorcista que eu já vi em todos os filmes de terror que surgiram na época. Depois teve também, aqui a curiosidade ressaltada aqui, teve um filme chamado Espírito Maligno, Beyond the Door, que eu não gostei, chama porcaria, inclusive esse Beyond the Door, Espírito Maligno, que foi lançado no mesmo dia que o Anticristo foi lançado nos cinemas lá na Itália, 74, teve uma sequência também que eu também não dou a mínima. Então esse Espírito Maligno, Beyond the Door, é um filme bem meia boca. Tem também outras versões, enfim, várias versões aí do tema de exorcismo, mas o Anticristo é um filme muito blasfemo, é um filme muito pesado, e eu até me recuso aqui a dar maiores spoilers sobre esse filme, porque eu posso estragar a surpresa de quem ainda não assistiu. Então eu vou deixar a critério de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Fica aqui a ótima recomendação desse filme. E se eu fosse avaliar o Anticristo, eu dou nota 10, porque eu achei ele muito mais assustador do que o Exorcista do William Friedkin ou também do Exorcista do William Peter Blatty, porque o Anticristo ele não é apenas uma cópia do Exorcista, ele é um complemento do Exorcista. Ele torna o Exorcista do William Peter Blatty, que o William Friedkin adaptou da obra do Blatty, um filme muito mais rico em conteúdo. E além dele ser rico em conteúdo, né, como já disse aqui, rico em conteúdo, ele possui mais elementos que o Exorcista nem a menos mostra. Mas é claro que em produção, o Anticristo ele não tem nem a metade da produção do Exorcista. E outra curiosidade aqui, tem uma cena muito forte no Exorcista, sendo o crucifixo, que eu ressaltei na análise de sexta-feira passada, que o Anticristo, por mais blasfemo que seja, ele não tem. E a última curiosidade aqui, tem um filme chamado Diabo na Carne, de Miss Jones, onde a protagonista ela exige, né, ter mais liberdade sexual, e isso também está presente no Anticristo de Alberto de Martino. Então, para o vídeo não se estender mais, fica aqui a ótima recomendação para esse quadro Sexta-feira do Terror, o Anticristo de 1974, dirigido por Alberto de Martino. Beleza? Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.